Fala Terra! É um prazer enorme estar com você aqui novamente. E hoje nós temos um convidado super especial, o apóstolo Mário. Terra, eu quero te lembrar que esse podcast é cristão e tem um caráter também informativo. E hoje a gente está aqui para fluir num assunto muito interessante que nós vamos falar daqui a pouquinho. Porque primeiro eu vou deixar o apóstolo se apresentar. Muito bem, pessoal. Para mim é um prazer enorme estar aqui nesse podcast juntamente com a Ana. Glória a Deus. Fala Terra, né? E a gente tem assistido aí algumas entrevistas que ela fez muito bacana. Eu hoje quero me apresentar, eu sou o apóstolo Mário Sérgio, da Igreja Batista Aliança. Sou casado com a mulher mais linda do planeta, cada um defende a sua. Glória a Deus. Que é a apóstola Thelma Lucena. Tenho 4 filhas lindas, tenho já hoje entrando para o 4º neto. Que bem. E graças a Deus, Deus tem nos honrado de uma maneira muito especial. Legal. 4 netos? 4. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu contei certo. Bela, Mateus, Zara e Thalia. 4. Glória a Deus, que bênção. É uma bênção geracional, né? Bênção geracional, com certeza. Deus seja louvado. Obrigado pelo seu sim. Obrigado por ter atendido o convite. É um prazer. É uma bênção ter o Senhor com a gente. E hoje nós vamos falar sobre o Conselho de Pastores aqui de São Mateus. Eu disse para você que esse podcast ele é informativo. Então a gente vem trazer informação para você. Apóstolo, vamos começar pelo óbvio, porque nós estamos em dias que o óbvio precisa ser dito, né? Claro. O que é o Conselho de Pastores aqui de São Mateus e com qual propósito ele foi criado? Ok. O Conselho de Pastores é um ajuntamento de pastores da cidade e das cidades circunvizinhas também. Legal. E qual é a função desse conselho? É unir pastores dentro de uma visão do reino de Deus, onde cada pastor tem sua denominação. Cada pastor tem sua disciplina interna, a gente reconhece isso, mas o conselho ele vem para unir esses pastores no sentido do reino de Deus, que é um só. Uau. E o que a gente faz? A gente compartilha experiências, a gente compartilha dificuldades. Você quer ver um exemplo? Hoje mesmo um pastor passou para mim até um vídeo. Nós tivemos agora o café dos pastores, que foi nesse sábado, né? Eu acompanhei, então, lindo. Lindo. Nesse café teve pastores que foi pela primeira vez. Dentro desse café, na igreja que o pastor anfitrião recebeu nós, o telão não estava muito bacana. Um dos pastores que foi, falou para ele, nós vamos conversar depois que eu tenho uma pessoa especial que mexe com isso e vai alinhar seu telão. Quando foi hoje, o pastor postou e falou, estou aqui com pastores que esteve no conselho, alinhando aqui, arrumando meu telão. Então, se não existisse esse conselho de pastores, esse pastor não ia conhecer o outro, não ia ter essa assistência para ajudar a igreja do outro. Então, o Conselho de Pastores, ele visa ter essa unidade, um pastor saber que tem o outro como amigo, se precisar, ele está à disposição. Às vezes, um dia o pastor não foi muito bom, ele vai ligar para um de nós, ou para mim, ou para a diretoria, estou passando por um problema, tem como me atender? A gente vai ter um gabinete aberto para atender esse pastor, para ouvir esse pastor, para dar um conselho para esse pastor. Enfim, o Conselho de Pastores, ele tem várias portas que já se abriram, né? Como, por exemplo, o pastor faz parte do conselho. Hoje nós estamos já nos unindo à saúde, por exemplo, para cuidar do pastor. Né? Psicólogos, psicanalistas, médicos, enfim. Tem muitos pastores hoje que estão infartando. Pastores jovens morrendo por falta de cuidado. E muitas vezes ele está ali lidando com a igreja, lidando com gente, lidando com problemas, e ele é solitário. Ele não tem ninguém para se abrir, não tem ninguém para conversar. Então, o Conselho de Pastores, ele vem para unir os pastores, para cuidar uns dos outros e também fazer valer o reino de Deus para a nossa cidade. Glória a Deus. E tem uma coisa que eu ensino para os pastores, é a seguinte coisa. Nunca fale, eu sou pastor da igreja A, da igreja B. Fale assim, eu sou pastor da cidade de São Mateus. Porque Deus te plantou para pastorear uma cidade, não foi uma igreja. Se você entende que é pastor de uma cidade, aonde você entra, você é um pastor, seja numa loja, seja numa lanchonete, seja em qualquer local. Eu sempre apliquei isso na minha vida e passo isso para os pastores. Quantos membros tem sua igreja? Hoje tem quase 140 mil. Como assim? Eu sou pastor de uma cidade. Uau, glória a Deus. Ouviram, Té? Concorda? Sim. Senão o pastor fica medindo, né? Nos conselhos de pastores que vai por aí, que eu já vi. Hein, pastorzão, você é da onde? Eu sou da cidade e tal. Tamanho que é a sua igreja, varão. Tem quantos membros? E não sei o quê. Então, a pessoa às vezes até mente para se sair bem. A minha igreja tem 1000 membros, 500 membros, a pessoa quer ir lá em cima. A questão não é a importância de quantos membros tem na sua igreja. Quantos habitantes tem na sua cidade? Você é pastor da sua cidade. Sua cidade, uau. Sua igreja pode ter 10, pode ter 100, pode ter 1000, mas a patente de pastor
Pode ser 10 é pastor, pode ser 100 é pastor, pode ser 1000 é pastor, a patente é a mesma. Então a gente não tem esse negócio. Eu estou no conselho de pastores, mas eu sou um menorzinho. Não existe menor no conselho de pastores. Porque no conselho de pastores, todos os pastores são pastores da cidade e não de uma denominação. Glória a Deus. Nossa, apóstolo, o senhor está falando, e eu me lembrei de uma afirmação que eu ouvi por muitos anos, que é a seguinte, que a liderança é solitária, mas não precisa ser, né? Não precisa. Hoje nós vivemos um tempo em que a gente precisa. E muitas vezes o pastor ele se sente assim, poxa, mas se eu for procurar alguém mostrar minha fraqueza, vão dizer que eu sou fraco, vão dizer que eu sou despreparado, vão dizer que eu não estou conectado com Deus, sabe aquele medo por causa da patente que ele carrega, Sim. eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou... Não existe isso, gente, nós somos seres humanos. Uau, uau. Nós temos também nossas fraquezas. É isso. E quando Paulo disse assim que o poder de Deus se aperfeiçoa, na hora da fraqueza. É quando eu estou fraco que eu entendo que eu sou gente. Quando eu estou fraco que eu entendo que eu preciso de ajuda. É isso. Eu vejo pastores infartando, desistindo do ministério, Burnout. chutando com burnout. Nossa, Deus! Eu tive um exemplo um tempo atrás, não vou citar nomes por uma questão Sim, de ética. sim. Eu ajudei um pastor, ele já estava nessa situação, sofrendo, também com uma depressão terrível. Aí fui lá, conheci o pastor, conversei com ele, falei, cara, primeiro que você precisa é de um profissional. É isso. Mas ele nunca foi procurar um profissional, porque achava que era questão espiritual. Ah, o Espírito Santo vai cuidar de mim. Ah, eu vou orar e vai acontecer. Ah, eu vou ler a Bíblia e vai... Não, você precisa de um profissional. E um profissional. Eu levei ele num psiquiatra, não foi num psicólogo. Pagamos a consulta. Quando ele foi, que o psiquiatra examinou ele, o psiquiatra falou assim, você está num grau elevado. De imediato passou 3 medicamentos fortes para ele. Olha. Falou, ó, põe gente para dormir com ele que ele já está num processo suicida. Olha aí. Acredita E nisso? sofrendo sozinho. O que eu fiz? Encaminhei, fui na farmácia, comprei os remédios para ele, levei ele em casa, botei pessoas para estar junto dele dormindo durante aquela semana. Sim. Quando ele começou a tomar o medicamento, com uma semana, ele deu uma melhoradinha. Então, ele demorou para pedir ajuda. Por quê? Orgulho ou sei lá, eu vou mostrar que sou fraco. É isso. Eu sou pastor, eu não posso ser fraco. Não existe isso, nós somos humanos em primeiro lugar. E o Conselho de Pastores vem para Exatamente. desconstruir e reconstruir isso daí. Exatamente. Então está fazendo total diferença na vida ministerial e saudável dos pastores. Hoje eu estou vendo pastores que estão, que nem teve agora sábado esse café, a gente tomando um café, eu vi a alegria desses pastores, poxa, eu não estou mais sozinho. Se ajuntar, Você viu né? que um pastor que não conhecia o outro, já se conectou e falou, ó, vou vir aqui ajudar você a arrumar esse telão, que eu tenho um cara lá na igreja que é top, eu vou trazer ele aqui. Ai, E não que se feliz. conheciam, se conheceu nesse café. Então, olha aí, já não está mais solitário. Já não tá mais solitário. E- Aí o pastor postou, tá até aqui, depois eu te mostro. E mostrou, olha aqui, comunhão do sábado, olha o que gerou, conexão. Glória a Deus. Eu estava lá de intrusa no primeiro café na Câmara e eu vivi isso. Pois é. Pastor Francisco perguntou meu nome, anotou meu número, ele manda mensagem para mim 3 horas da madrugada que tá orando Orando por por você. Oh, Tá aí, ele faz coisa comigo a linda. mesma coisa. Manda mensagem logo coisa cedo, linda. orando por você, tal hora da manhã. Não precisa estar sozinho. Pois é, minha filha. O conselho vem para desconstruir mesmo essa ideia que liderança é solitário e fazer esse ajuntamento de novo, trazer esse renovo. Exatamente, a gente deixa claro para os pastores que nós não entramos dentro do interno da igreja dele Ok, para da ditar liturgia. regras. Ok. Sua igreja tem uma liturgia que eu não gosto. O senhor prega de um jeito que a gente não concorda. Nós não entramos nesses parâmetros, a gente deixa o pastor ficar à vontade. Só que dentro do nosso conselho, estando conosco, ele vai ouvir nossas experiências. Legal. Vai sentar, vai ouvir. Você vê um momento que eu tive com vocês aqui? Sim. Eu abri um texto e falei com vocês de um texto, vocês talvez já tinham lido e visto, mas quando vocês me ouviram, peraí, eu Foi. nunca tinha visto desse jeito. Gente, antes de começar a gravar, rolou um discipulado aqui, entendeu? Concorda comigo? Ele pregou aqui uns trem que eu nunca tinha pensado. Então, às vezes, a gente senta com outros pastores, a gente começa a comunicar um com o outro, trocar ideias, começa a falar de texto bíblico, começa a falar de experiências que a gente viveu. Aquele pastor que está ali, ele atenta e fala, nossa, existe isso aconteceu com ele, vai acontecer comigo também. Então, aquela mudança vai acontecendo, não imposta, Sim. mas testemunhada. É isso aí. Então isso pode levar, o senhor acredita que essa mudança pode levar para mudança de prática, até na comunidade local dele? Desse pastor? Com certeza. A gente fala o seguinte, a gente acredita que igreja, primeiro, o fundamento é Cristo, né? Então a igreja é uma comunidade que você recebe pessoas, famílias. Então quando você recebe, vem a esposa, vem o marido, vem os filhos, vem os netos, vem os avós, né? Vem os primos, vem os cunhados, vem as sogras, enfim.
Todos vão estar nessa comunidade. Então a igreja, ela tem que estar atenta para estar recebendo todas essas pessoas e trabalhando por todas elas. A família de Cristo que aumenta, né? Exatamente. Às vezes o pastor está ali e fala, poxa, mas minha igreja é tão simples, eu não tenho uma condição financeira que deveria tal. Mas às vezes tem coisas que você pode fazer que não vai exigir o financeiro. Vai exigir uma estratégia. E se estiver sozinho, mal não pensa, mas se tiver um pastor amigo do lado, Exatamente. ajuda a criar. Você chega lá e fala, pastor, o que o senhor tem? Ah, eu tenho algumas cadeirinhas, uns negocinhos. Vamos pegar umas cadeirinhas, põe aqui. Põe esse vasinho no meio aqui e tal. Aí, pastor, o senhor criou um ambiente para o senhor estar fazendo live todo dia de manhã e as pessoas conhecendo o senhor e sua igreja. Olha aí. Você tem um celularzinho e tal. Então, às vezes, são coisas tão simples que você pode fazer. As pessoas vão conhecer o pastor, vai conhecer a igreja do pastor. Você faz uma filmagemzinha na sua, pastor, filma assim que vai dar certo. Joga na internet, as pessoas vão saber que naquele bairro tem aquela igreja. Cria um Instagram para sua igreja e tal. Vai ter pessoas que vão entrar nisso. Pô, tem uma igreja aqui no bairro, eu não sabia. Eles vão para sua igreja através do Instagram. Então, hoje tem muitas estratégias que uma igreja ela pode ser pequena até conhecer essas estratégias. Mas quando ela conhece, ela começa a crescer. Por quê? Porque o conselho de pastores você vai ter todos esses pastores presentes para gerar em você ideias e estratégias que você talvez não sabia. Suporte, uau. Por exemplo, uma coisa que eu acho incrível na sua comunidade de fé, o mercado solidário. Aquilo ali para mim é de um apreço, de uma dignidade, de um amor de Deus. E por que as outras igrejas não têm? Eu acredito que não tem como fazer. Mas se começa a se reunir com o conselho, vai ver um caminho já andado de alguém mais experimentado e a cultura do local muda. Eu confesso a você que o que acontece? Quando eu cheguei em São Mateus, nós chegamos aqui em 2002. 2002. E Deus mandou eu ficar em São Mateus. Foi um desafio, porque aqui eu não tinha família, não tinha emprego, não tinha nada. Eu estava indo para a capital, São Paulo, onde mora toda a minha família, já com emprego. Eu trabalhava com importação e exportação. E já estava tudo certo. Deus me parou em São Mateus, literalmente. E disse, aqui você vai fincar estacas. Foi essa palavra que eu recebi. E eu decidi ficar. Quando nós ficamos aqui, foi muito difícil o desafio. Muito difícil. E eu comecei novamente o ministério aqui do zero. Porque Deus tinha algo comigo aqui. Então, da denominação que eu vim, para não falar por uma questão de ética, eu disse, lá para mim não deu mais. Então eu vou trabalhar e vou viver minha vida. Sim. E se Deus quiser comigo alguma coisa, Ele que faça. Mais ou menos assim foi minha briga com Deus. Aí Deus me parou aqui, tipo assim, vou mostrar para você quem sou eu. E Deus falou duramente comigo, com a minha esposa. Aceitamos o desafio e ficamos aqui. Os primeiros 5 anos nessa cidade, nós passamos dificuldade. Um dia, eu morava aqui no Boa Vista, atrás daquele hotelzinho Boroto que tinha ali. Morava ali atrás, em 2 cômodozinhos. Um dia eu abri a geladeira, só água. Eu e minha esposa, e uma das meninas na época. Aí nós olhamos assim, e agora? Eu falei, agora eu não vou sair pedindo para ninguém. Deus mandou parar aqui, Ele vai se virar comigo. E nós dormimos naquela noite. Quando foi 9 horas da manhã, a gente dormindo. Porque quem tem fome dorme com o sono alimenta. E aí, alguém bateu na porta. A esposa virou e falou, amor, se tá pedindo, tá na casa errada. Falei, deixa eu ir lá atender. Sério. Fui lá atender. Quando eu fui atender uma irmãzinha, que hoje é uma saudosa irmã que faleceu. Morava na esquina. Ela observava a gente todo dia. Lembra da passagem do profeta? Vejo que esse homem que passa todo dia aqui é um homem de Deus. Sim. Ela observava a gente passando. E nesse dia Deus falou com ela de madrugada. Vai no mercado, assim que abrir, faz uma compra de tudo. E leva na casa daquele homem que está vendo lá na esquina, que tem aqueles cortinhos marrom que eu tinha. Ela foi de manhã e fez o que Deus mandou. Falou, irmãozinho, eu não te conheço. Sei que o senhor tem esse carrinho aqui que eu vejo o senhor saindo, eu tenho te observado. E Deus falou comigo para vir aqui trazer uma cesta para o senhor. Eu fui no mercado e comprei tudo que eu entendi que tinha que comprar. Falei, irmã, antes da senhora tirar do carro, por favor, entra comigo. Ela entrou, minha esposa levantou, falei, ok. Abri os armários, falei, não tinha nada, só água. Mas eu falei com Deus essa noite, se Ele é o Deus que me mandou parar nessa cidade, glória a Deus. Ele iria mandar uma provisão. E a senhora veio e trouxe alimento para mim. Deus é bom. Daquele dia, nós colocamos um propósito no coração. Um dia, nós iremos também alimentar pessoas que vão precisar. E nós vamos ser a fonte. Da dor surge um propósito. Propósito. Louvado seja Deus. É aí que surgiu o livro da minha esposa. Louvado seja Deus. Da dor para o propósito. Você entende? E aí nós decidimos. E de lá para cá, tudo na nossa vida virou cesta básica.
A nossa filha que nasceu, que foi o último milagre de Deus, que a Luísa hoje está com 13 anos, quando ela foi fazer 1 ano de idade, nós falamos com toda a membresia, nós não queremos presente para nossa filha, traga uma cesta básica. Nós fizemos num evento lá em Guriri, deu mais de 500 cestas básicas. Nossa, e nós pegamos aquela cesta e distribuímos tudo para as famílias. Então a gente sempre teve isso no coração. E de repente, por que não fazer um mercado solidário? Em vez de dar uma cesta, a pessoa vai entrar no mercado, pegar um carrinho, vai na prateleira, pegar tudo certinho, tal, faz uma triagem. Se tem 2 filhos, pega biscoito, leite, rararara. Você vê que o nosso mercado tem da comida até a mistura, não sei aqui que fala mistura, em São Paulo é mistura. Mistura. Da comida, mistura, leite, biscoito, tudo, ela entra dentro do mercado e faz a compra para sua família. Uau. Hoje nós estamos com mais de 120 famílias. Inclusive foi sábado agora. Que legal. Enquanto eu estava no Conselho de Pastores, estava acontecendo lá. E muda a cultura do lugar. E isso pode ser ensinado no ajuntamento dos pastores por meio. Então às vezes o pastor fala, mas ele faz porque a igreja dele é rica. Nada disso. Eu faço porque eu entendo que quem honra é Deus. É isso aí. Você entende? E Deus não quer ninguém passando fome, né? Eu faço as primícias todo ano, de 1 a 7 de janeiro. Já vai para 16 anos agora, o ano que vem. Nós fizemos 15 anos. São 7 dias consecutivos de festa. Eu trago preletores, cantores e faço aquela festa. Todos os dias lota. Qual é a entrada? Uma cesta básica. Ou 1 quilo de alimento que ele não tem condição de dar uma cesta. No fim desses 7 dias, eu arrecado 10, 12, até 15 toneladas de alimento. O que eu faço? Tonelada. Transformo tudo. Aí eu atendo o mercado solidário, aí eu atendo famílias carentes. E com essa mercadoria que a gente recebe, esses alimentos que a gente recebe no janeiro, nós estamos em fevereiro, março, já vai entrar em abril, né? Até aqui eu ainda estou sustentando de lá. Olha aí. E você que é pastor, que é pastora, que é líder, olha o tipo de vivência com a qual você pode aprender para também mudar a atmosfera, a cultura do local que a sua igreja está inserida. Por isso, E eu vivi antigamente a visão, coisa né? Incrível. Eu não sei, talvez algum pastor vai assistir a gente e vai ouvir isso. Vamos fazer a campanha do quilo no culto de ceia. Os irmãozinhos vinham com 1 quilo de sal, 1 quilo de feijão, um negocinho. Oh, meu Deus amado. Então eles se acostumaram àquilo. Mas eu falei, você não pode dar uma cesta básica? Ah, mas na medida que você planta, é a medida que você colhe. Aí você começa a ensinar as pessoas. E elas começam a entender o poder da semeadura. Sim. Se eu semeio 1 quilo de sal, a colher sal. Se eu semeio uma cesta básica, sim, eu vou colher uma cesta básica. Então a semeadura que você semeia é a colheita que você tem. E você nunca, por exemplo, se você quer crescer na semeadura, você nunca acredita de semear algo que você nunca semeou, você também nunca vai colher algo que você nunca colheu. É isso aí. Isso é fato. Então até a questão de prosperidade, de crescimento, é aprendizado. Então tem muitas pessoas que até hoje têm resistência. Ah, mas os pobres dos irmãozinhos não têm condição de dar uma cesta básica. Então você vai ter a vida inteira o povo pobre porque você inculcou neles que eles são pobres. Tá vendo? O ensinamento. O ensinamento, é a semeadura. Então, tudo que você crê que é pequeno, mas pode crescer, então semeia hoje o pouco que você pode. Semeia um pouco mais amanhã, um pouco. E você vai crescendo. Agora, você imagina que quando eu cheguei aqui, eu dependi de cesta básica. Sim. Que dinheiro eu tinha? Nenhum. Porque eu decidi obedecer a Deus. Eu podia ligar para meu pai e pedir dinheiro. Podia ligar para meus irmãos pedir dinheiro. Nunca liguei, porque o Deus que mandou eu parar aqui para fazer a obra dele é o mesmo que ia me sustentar e até hoje me sustenta. Atos 2,42, né? A igreja dividia tudo que tinha, ninguém passava necessidade. Ninguém. Aí imagina você no Conselho de Pastores resgatando essa verdade bíblica. Muda uma cidade. Você imagina naquele tempo, né? O povo, a Bíblia diz que eles vendiam propriedades para pôr nos pés dos apóstolos para dividir com as pessoas. Para todo mundo ficar bem. Tem um projeto hoje que eu vi um pastor fazendo, eu acho lindo, eu vou chegar lá. Eu acho bacana. Você tem um irmão bem carente na igreja. Ele está ali, ele vai crescer, com certeza. Mas aí nós temos condições de chegar lá e fazer uma reforma na casa daquele irmão. E você pega aquele irmão necessitado, eu amo esse negócio. Você põe ele no hotel, deixa ele ali, pega uns pedreiros, pega uns serventes, chega lá, entra com cimento, entra com telhado, mexe tudo, arruma tudo. Agora pega o irmão, traz ele, irmão. Você vai conhecer agora sua casa nova. Aí você abre a casa e o irmão entra. Restaurado. Minha filha, nossa!
Que coisa excelente. Gente, não tem nada combinado aqui. Apóstolo, você falou de uma coisa que é um negócio que queima dentro do meu coração. Bacana. Eu tenho um filho de 5 anos que eu falo todo dia que o meu filho fala sobre isso. Quando a gente passa em algum lugar mais carente, ele fala, mãe, por que a gente não arruma a casa dos Olha pobres? Meu filho de 5 anos fala isso. Então Tipo, aí ele eu me escuta vou falando fazer desse esse caso. projeto e você vai fazer parte. Eu vou fazer parte, com todo prazer, tá registrado. E aí o que acontece? Vamos supor, hoje você está aqui no seu podcast, quantas pessoas estão sendo alcançadas aqui? Então imagina pessoas que estão ali e falam, nossa Deus, se fizer esse projeto eu vou entrar. Às vezes tem alguém que tem uma loja de imóveis, eu vou doar um sofá. É isso aí. Às vezes tem alguém que tem um material de construção, eu vou doar o cimento. Sim. E aí a gente consegue fazer isso não onerando o meu caixa, mas cada um contribuindo, semeando. a gente vai fazer uma pessoa feliz e ela vai dizer, pô, verdadeiramente o povo de Deus é unido. Sim, o arquiteto vem, o dono da loja de tinta vem e Exatamente. o povo de Deus dá dignidade E da a moradia gente de alguém. consegue isso, tá, Ana? Louvado A gente seja consegue Deus. isso. Louvado seja Deus. E eu, próximo projeto tá aí. Vamos cair Olha dentro. lá, hein? Houve na época, quando eu falei do mercado solidário, teve alguns que se aproximaram de mim e falaram assim, hein, por que ao invés do senhor fazer, a gente não une os pastores e faz um só? O senhor encabeça o projeto e a gente manda a cesta básica também, às outras igrejas. Aí faz um baita de um mercadão. Eu falei, beleza? Beleza. Tô com vocês. Unidade, beleza. Nenhum vambora. apareceu. Então o senhor já entrou até no outro ponto agora que eu ia te perguntar. Nenhum apareceu. Aí o que eu pensei? Bom, aí teve um que falou, não, eu acho que eu vou fazer o meu mesmo. Então faz. Aí foi, e eu dei continuidade, e até hoje estou fazendo e Deus está honrando. E está honrando. O conselho existe, tem os sonhos, tem aquilo que é bonito, promover a unidade, mas tudo na vida tem dificuldade. Tá tendo enfrentamento? Tá. Dificuldade é Viu? grande. Tá. Por quê? Porque às vezes existem pastores que eles ainda estão assim, tendo uma visão de que o conselho de pastores é só pastores ricos, pastores de grandes igrejas. Eles falam, eu escutei até uma fala que um disse que reuniu alguns lá e falou assim, não, mas lá só tem peixe grande. Tipo assim, o apóstolo Mário está em igreja grande, pastor Cleves, Assembleia de Deus, a igreja grande, pastor Francisco, a igreja grande, o Robson, a igreja grande. Então eles colocam essa visão de que é a igreja grande, então eles que têm uma igreja pequena, não vai ter Não vão vez se com a achegando. gente. Aí acaba não se achegando a gente. E não é Mas isso, é gente. uma mentira. Nós que hoje estamos grandes, como estão dizendo, começamos numa garagem. Olha aí, Começamos recebendo uma cesta básica porque não tinha comida em casa. olha aí. Começamos levando sopão lá dentro do bairro Vitória, quando era só barro e não tinha casas, a gente chegava lá com sopão. Sabe como é que a gente fazia sopão? Naquele tempo o supermercado era supermercado Anchieta. Anchieta, eu era pequena, hein? E aí minha esposa trabalhava de caixa no Anchieta naquela época. A dona do Anchieta até hoje é minha ovelha, que é a irmã Zilmara. Legal. E o que a minha esposa fez um dia? Irmã Zilmara, essas batatas que tem um negocinho nela assim que vocês tiram para jogar fora porque tem que fazer isso, a senhora não poderia arrumar para a gente fazer sopa? Ah, não, vamos fazer isso então. Aí pegava a batata que estava com a pontinha, né? Cenoura e tudo, e levava para casa. E lá em casa eu e minha esposa lavava, tirava aquelas partinhas e tudo mais, fazia aquele panelão de sopão, botava dentro do nosso escortinho, ia lá pro bairro Vitória e dizia para as crianças, chama seus pais que vai ter sopão. Aí vinha aquela criançada, nós parava o carro no meio fio assim, que era barro, fazia primeiro o culto. Cantava os louvores, eu ministrava uma palavra e todo mundo ali ouvindo, fazia até o convite, pessoas aceitavam Jesus. Vamos pro sopão. Aí nós pegava aqueles prato de plástico que tinha bastante. Sim. Não esse de isopor, plástico mesmo, aquele de criança. Distribuía para as crianças, para os pais. E nós pegávamos o nosso também e tomávamos sopa com eles. Ali nasceu a igreja. Uau. O pessoal passava e dizia, isso é uma igreja ou uma creche? Aí eu pensava comigo, hoje é criança, amanhã são seus pais. E é o que hoje está acontecendo na Provavelmente realidade. essas crianças agora já são adultos, estão Estão lá na igreja. Servindo. Hoje são músicos, pastores que estão comigo. Olá. Cresceram e estão na igreja. Por isso que eu falo, a nossa igreja, eu denominei igreja uma igreja de gerações. Uau. Que hoje eu tenho lá crianças que um dia tomaram sopa, cresceram, se casaram, apresentaram filhos que hoje são músicos e estão no altar comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Nesses 22 Que anos. incrível. Então você que é pastor na nossa cidade, na Redondeza, não permaneça na mentira de que o conselho de pastores é só para pastor com igreja grande. É para todos os pastores, todos. Venha, Isso em nome aí. de Jesus. E às vezes, Ana, por exemplo, pastor, às vezes você
está aqui em São Mateus, lidando com a sua igreja dentro de São Mateus. Como Deus nos deu condição hoje, a gente viaja para muitos lugares, a gente vê muitas coisas, a gente aprende muita coisa boa e a gente traz todo esse conhecimento com a gente. Isso aí. Então, todo esse conhecimento que a gente tem, no Conselho de Pastores, a gente compartilha. Vai ter coisas que eu demorei 20 anos para aprender, mas eu passo para você em uma semana você faz. É isso aí. E É igual um livro. liberta, né? Igual um livro. A Ana agora vai lançar um livro logo, né, Ana? Que eu tô sabendo. Logo. Então a Ana vai lançar um livro. A Ana levou anos para escrever esse livro. Você vai ler esse livro talvez em uma semana, 2 dias ou 3 dias. Ou seja, o que ela levou anos para escrever e aprender e viver, você em uma semana você vai ter toda a estratégia que ela teve lendo o livro dela. Isso é fato. Então, por favor, tire isso da sua mente. Conselho de pastores é para os peixes grandes. Não existe isso. Conselho de pastores é para unir homens de Deus com uma visão de reino e com um propósito de ganhar vidas para Jesus. Uau, eu sou apaixonado com esse trem. Salmo 133, né? É isso aí. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Você vê. Quando os líderes de uma cidade decidem se unir, a gente une um povo. É verdade. Tem um país aí, eu não me lembro qual é o nome desse país, Zimbábue, alguma coisa assim, que lá eles tinham uma dificuldade muito grande na questão de regar as plantas, pouca água, alguma coisa assim. E aí tinha alguns pastores lá, missionários. Aí esses pastores, eles eram desunidos. Aí um dia um dos pastores se levantou e começou a visitar outro. A gente precisa se unir, precisa orar juntos, precisa buscar a Deus para mudar a história desse lugar. E aí, de repente, a ideia foi comprada, eles se uniram, começaram a orar. Diz que começou mina surgir, começou água surgir, começou a criar rios. E ali hoje eles são um dos países bem desenvolvidos. Por quê? Começou com a unidade de pastores orando. Deus mudou a história da natureza por causa da união dos pastores. Eu creio. Então, essa junção que a gente está fazendo hoje de pastores, essa união de pastores, gente, é porque nós queremos ver uma cidade evangelizada, uma cidade debaixo da bênção de Deus. Glória a Deus. Essa unidade quebra a maldição, essa unidade joga por terra espírito de divisão, essa unidade faz com que pastores entendam que o reino de Deus é o que tem que ser pregado. É isso. Ele não diz, ide e fazei conferências, cada um separado na sua igreja. Ele diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Como é que nós vamos pregar o evangelho numa cidade se nós não somos unidos? É isso aí. Evangelho fala de quê? Reino fala de quê? O reino fala de união, o reino fala do amor de Deus, o reino fala de estender a mão ao próximo, o reino fala de visitar o doente, o reino fala de visitar o preso. Jesus mesmo disse, tive preso, não me visitaste. Tive nu, não me vestiste. Tive fome, não me deste de comer. E os discípulos disseram, mas mestre, quando que você teve fome, sede e tudo e ninguém fez nada? Eu estou dizendo a vocês que toda vez que vocês pregarem meu evangelho ou fazer algo para qualquer um desses pequeninos, vocês estão fazendo para o meu reino. Louvado seja Deus. Então, quando nós, pastores, Ana, nos unirmos com a visão de reino e esquecer esse negócio de patente alta, igreja grande, igreja pequena, nós vamos com certeza crescer juntos para a glória de Deus. O senhor acredita que os pastores precisam voltar a acreditar na unidade? Com certeza. Eu acredito que a pandemia, quando veio, ela veio e isolou. Cada um ficou no seu quadrado, ninguém saía de casa e tudo mais. O que nós fizemos, nós pastores? Por isso que o conselho se fortaleceu. Na época da pandemia, nós nos unimos, fomos na prefeitura, colocamos lá na prefeitura, na Câmara, uma lei de que as igrejas não poderiam fechar. Por quê? Porque foi nesse momento que muita gente depressiva, querendo pular do viaduto. Lembra disso? As crianças, tudo com problema, porque tinham que estudar em casa. Os pais que tiveram que ficar trancados em casa, viveram uma outra realidade, porque não estavam acostumados. Enfim, aconteceu muita separação de casais, muita depressão em crianças, adolescentes. Então, as pessoas ficaram todas sem... Imagina a igreja fechada. Imagina. Então, quando a pessoa tinha uma igreja aberta, aí o que aconteceu? Não, a igreja então vai ser aberta, porém, vai colocar cadeiras com espaço tal, todo mundo de máscara. Na entrada da igreja vai colocar o álcool para todo mundo. Você lembra disso? Lembro. Então, nós colocamos na igreja álcool na entrada, cadeiras longe uma da outra, todos de máscara. A gente dava máscara para quem chegava na igreja e eu pregava lá de cima e o povo tudo separado. Aí daqui a pouco, não pode mais reunir dentro da igreja. Então vamos reunir nos carros. Aí fomos para o estacionamento. Uau! Lembra disso? Vocês fizeram estacionamento? No estacionamento. Aí fazia várias fileiras de carro.
o povo nos carros com vidro aberto dizia, ó, quando você ouvir que Deus está falando, buzina. Eu pregava o povo. Que massa! Quando você quiser dar um glória a Deus, põe a cara para fora e fala glória a Deus. Que maneiro. E a gente com os cultos do lado de fora, ali no Greca, aquele estacionamento do Greca. Sim. Então, assim, nesse tempo da pandemia, nós pastores ficamos isolados. Acabou a pandemia, parece que o isolamento continua. Até hoje tem pastor que está isolado. Então tem que voltar a acreditar, né? Aí tem que voltar a acreditar, gente. A gente não tem como ser humano viver isolado. O pastor viver isolado, um profissional viver isolado, nossos filhos viverem isolados. Gente tem que lidar com gente. Mas gente fere, mas é gente que cura. Boa! Boa! Gente derruba, é gente que levanta. Levanta. Gente despreza, é gente que abraça. É isso aí. Não tem como fugir disso, gente. É isso aí. Jesus fugiu disso? Ele teve gente do lado dele, teve quem traiu, teve quem o negou, mas mesmo assim, ele lidou com quem o traiu, lidou com quem o negou. Quem o traiu, infelizmente, acabou se matando. Depois a gente pode falar sobre esse assunto aí, que é muito polêmico. Olha aí, ó. Né? Acabou se matando, mas o Judas se arrependeu. A gente já tem motivo para outro podcast com ele. Essa mensagem de Judas é tão tremenda, então deixa quieto. Então, Jesus lidou com Judas, mesmo Judas estando no meio dele, ele falou assim, fica aqui, você vai estar presente na ceia. Jesus não expôs ele de uma forma direta, porque Jesus acreditava no seu arrependimento. Ele se arrependeu, mas os sacerdotes, que eram aqueles que tinham o poder na mão de dar o perdão para ele, não deram. Desprezaram ele. Mas ele foi tão arrependido que as moedas que ele vendeu, ele jogou nos pés dos sacerdotes. Se ele não tivesse se arrependido de verdade, ele tinha ficado com as moedas. Vou gastar as moedas então, já que eu fiz a besteira. Mas ele preferiu jogar as moedas e pensou, quem poderia me absolver me condenou. Como é que eu vou viver? O religioso. É muito sério isso, o religioso. Você mais ou menos entendeu um pouco da mensagem que é tremenda sobre Judas. Meu Deus. Você entende? Então tem muitos pastores hoje que estão isolados. Eu não vou acreditar em alguém que vai me decepcionar. Eu não vou me unir com outros pastores porque eles só querem ganhar nome em cima de mim. Vai ficar comigo por um tempo, depois vai me desprezar. Isso é mentira do diabo. Hoje tem muitos pastores de igrejas pequenas que já estão participando conosco, que estão vivendo outra realidade. E é isso, pastores, que eu quero convidar vocês. Procure o COPES, tem aí o Instagram agora no nome do COPES, só você entrar lá, COPES, Conselho de Pastores de São Mateus, você vai ver nosso Instagram, nossa página. Faça contato conosco que nós vamos inserir você no grupo. E é isso. Eu ia encerrar perguntando ao senhor como é que os pastores fariam essa comunicação, essa junção, essa entrada no conselho. O senhor já deu um feedback para a gente. Muito bem. Então, inclusive, pessoal, queria convidar vocês, pastores, toda primeira segunda-feira de cada mês, a gente se reúne na Câmara Municipal, tá bom? Tira um tempinho na primeira segunda-feira do mês que você entender que dá e vem participar conosco. Deus abençoe. 8h30 da manhã, né? 8h30 da manhã. 8h30 da manhã. E eu quero aqui, então, finalizar agradecendo a Ana esse podcast, agradecendo aqui ao nosso amigo cameraman que está aqui, pastora Ana que está aqui também. Pastora Ana está ali. Pastora, que Deus abençoe e bom revê-la. E esse podcast, gente, vai longe, viu? Deus abençoe. Em nome de Jesus, eu recebo essa bênção. Apóstolo, obrigada. Privilégio ter o senhor. Terra, um abraço. Tamo junto.